Buonasera, buon pomeriggio, Bom dia, buon boa pomeriggio, buonasera tarde a tutti quelli che si a collegano todos sia aqueles via que estão webinar che conectados por sul YouTube. webinar ou então Prima no di YouTube. tutto, veramente una Antes de grandissima mais, eu gioia potervi quero salutare expressar a minha quest'oggi, grande alegria por dopo che poder in questi mesi ci estar siamo aqui e messi a saudar-vos depois scambiare destes email meses em con varie que richieste di nos informazioni, trocamos eccetera. as e-mails E possiamo e dire con grande correspondência, gioia che né, siamo durante estes qui meses. da É com uma quasi grande tutte le alegria parti del estarmos aqui mondo, de quase todas as quelli partes do della mundo. Corea, Os da Filippine, Coreia, Singapore, Filipinas, sicuramente ci Malásia, possono sentire Singapura, adesso, com certeza ma que não nos magari conseguem domani ouvir agora, potranno mas talvez ricevere il amanhã nostro vão caloroso receber as saluto. nossas calorosas Ci siamo saudações. veramente da tante nazioni, Somos de dall'America, muitas nações, da America del Nord, América, America del América Sud, do Norte, ma América do anche Sul, dall'Europa, mas da também da Malta, Regno Europa, da Unito, Malta, Reino Irlanda, Unido, naturalmente addirittura Irlanda, também, lógico, a ma anche Itália, dall'Africa, cioè mas veramente também da siamo, África. questo corso è stato di Realmente grande somos, este interesse curso e foi questo de grande fa vedere interesse. l'amore che abbiamo per la Isto Chiesa e faz questo veramente ci fa mostra o molto grande amor que piacere. existe pela Igreja, E é ora diamo inizio impressionante. allora a E questa agora vamos nostra dar lezione início inaugurale a esta nossa e aula il inaugural. cammino sinodale ci O caminho insegna sinodal a nos radicarci ensina sempre di a più nos nella vita enraizar della cada vez preghiera mais e na della vida da parola. oração e da palavra. Iniziamo allora questa Então prima vamos lezione começar esta con una primeira aula meditazione com che uma ci viene meditação proposta dalla que nos é dottoressa Lida proposta pela Zaccarelli, doutora che è Lida insegnante di Schiarelli, teologia que é spirituale e professora de membro della Teologia Commissione di Espiritual e membro da Spiritualità della Comissão de Segreteria Generale del Espiritualidade da Sinodo. Secretaria-Geral do Sínodo. Grazie. Buonasera a Obrigada. tutti anche da parte Boa mia. tarde a todos, também da minha parte. Rallegrati. Inizio Alegra-te. questo momento Gostaria di de começar riflessione con un invito este della breve momento scrittura. de meditação com Rallegrati, um Maria. convite Il bíblico da Signore è con te. Escritura. Alegra-te, Maria, o Senhor Rallegrati, está Chiesa, contigo. perché lo Alegra-te, Spirito ti Igreja, invita a porque o riscoprire la Espírito tua profonda convida a natura sinodale. redescobrir a tua Le profunda natureza abbondanti sinodal grazie e as stanno abundantes scendendo su di graças te. estão descendo sobre ti. Rallegriamoci tutti, perché Alegremos-nos come popolo di todos, Dio, porque, lo como povo Spirito de ci Deus, o sollecita Espírito ad un nos ascolto exorta a reciproco, escutarmos-nos uns aos laici, outros, clero, leigos, religiosi, clero, per imparare gli religiosos, uni dagli e aprender altri uns com e os tutti outros insieme e todos ascoltare quanto juntos lo a Spirito escutar o chiede que o alle Espírito Chiese. pede às igrejas. Per cogliere la novità del cammino Para sinodale, colher a facciamo novidade do risuonare in caminho noi quanto sinodal, Dio, vamos ressoar em tramite il nós profeta aquilo que Isaia, Deus, dice al através suo do profeta popolo. Isaías, diz ao seu povo. Non ricordate più le cose passate, Não non fiqueis a pensate più lembrar alle coisas cose passadas, antiche. não vos preocupeis com Ecco, faccio acontecimentos una cosa antigos. nuova. Eis que vou fazer Ora uma coisa germoglia. nova. Non ve Ela ne já accorgete? está despontando, não a percebeis? Queste parole del profeta Esta si passagem do aggiungono bene profeta al corso Isaías sinodale, parece muito bem entrato ora adequada nella sua ao fase caminho sinodal para fondamentale, continuar com per mais ímpeto, continuarlo con più slancio, mettendo da parte como eventuali pondo de incertezze, lado, caso perplessità, haja quaisquer timori o dubbi. incertezas, Ma veniamo perplexidades, al medos testo. ou dúvidas. Mas vejamos Come o texto. sappiamo, Como Israele vive sabemos, della sua storia. Israel vive da La sua memoria história. fa A parte memória é integrante del suo parte presente. integrante do seu presente. Ricordare le grandi opere di Recordar Dio as è un grandes obras de aspetto Yahvé, que o irrinunciabile della sua libertou da fede. escravatura do E nelle Egito, é um scritture Dio imperativo, um chiede aspecto sempre di indispensável tenerla da alla sua memoria. fé. E ao longo das Eppure Escrituras, qui Deus pede para que sembra se dare mantenha sempre viva un'indicazione a memória. contraria. No entanto, aqui ele parece Non dar uma ricordate indicação più le cose contrária. passate. Não fiqueis a Non pensate lembrar più alle coisas cose passadas, antiche. não vos E le cose preocupeis com os passate a cui Dio si acontecimentos antigos. riferisce As non sono coisas tanto le passadas a que abitudini Deus se umane, refere il não são nostro abbiamo tanto os sempre hábitos fatto humanos, così, o quanto nosso piuttosto clássico, la sempre o fizemos liberazione desta dalle maneira, schiavitù mas como d'Egitto. já disse, a sua grande obra Perlomeno de libertação com cosa tudo o que chiede ela Dio al suo implicava. popolo? Então, o que é que Deus pede Vuole ao che seu Israele povo? dimentichi ciò che Ele quer fonda que la sua fede? Israel esqueça a Naturalmente sua no. fé? Dio vuole Não. piuttosto che il Deus ricordo quer diventi una que comoda esta scusa per recordação não scappare da un torne-se presente só uma difficile. nostalgia do Quello passado, che uma desculpa Israele cómoda sta para vivendo fugir de al um tempo di presente Isaia, difícil. la O schiavitù in que o Israel Babilonia, está vivendo le no tempo de difficili Isaías condizioni in cui si viene a são as trovare difíceis nel nuovo condições em Esodo, que se sembra encontra impossibile. no êxodo, novo êxodo, Israele è parece sfiduciato, impossível. Israel pacifista, está quasi senza desconfiado, speranza. quase sem esperança. Ecco allora che Dio richiama il Eis suo então que popolo, Deus volta a col chamar o seu rischio di povo, guardarsi indietro, restando com o risco de prigioniero voltar della para questione. trás,
e ficar prisioneiro dos esquemas. Mas Deus não se repete, mas vai sempre para além daquilo que já fez. Eis que faço uma coisa nova. E ela está despontando, não a percebeis? Como que dizer, tenho olhos novos para captar os gestos de amor que Deus faz ainda hoje. Redescubram o espírito original da aliança, feita de confiança incondicional em Deus, que caminha no meio do seu povo e não o abandona, mas abre sempre caminhos novos. Mas onde está essa coisa nova? O que é essa coisa nova? Certamente, a linguagem de Isaías é messiânica. A semente em gestação é o Messias vindouro. A novidade de Deus é Jesus. Os tempos de Isaías não são muito diferentes dos nossos. Também nós, como igreja, vivemos em situações complexas e difíceis, não faltam as sombras, o desconforto, o desconcerto, falta de credibilidade. O risco é voltarmos o nosso olhar para um tempo que não volta mais. Qual é então o convite que o profeta nos dirige? Reconhecer que Deus está sempre trabalhando na nossa história cristã e, tal como ontem, também hoje no deserto, um caminho abrirá. Eis que vou fazer uma coisa nova. Ela já está despontando, não a percebeis? Essa passagem de Isaías nos permite fixar o olhar para a igreja de hoje e, portanto, ao convite do Papa Francisco para nos redescobrirmos como igreja sinodal, para recuperarmos a consciência de sermos um povo em caminho, na humildade da escuta recíproca, numa única palavra, para redescobrir a comunhão, a koinonia. Chamo, portanto, a vossa atenção para a metáfora de caminhar juntos, começando com o logotipo do sínodo, que significa caminhar juntos. Aqui estão desenhadas 15 silhuetas de pessoas que representam o povo de Deus, jovens, idosos, homens e mulheres, leigos e clero, religiosos, pais, casais e solteiros, crianças. Todos eles, apesar da sua diversidade, estão no mesmo nível, aquecidos pelo sol e impulsionados por aquele sopro que vem da grande árvore. É o espírito que os anima, os move, os sustenta. Antes de os cristãos serem chamados assim, não foram eles chamados os do caminho? Paulo, antes da sua conversão, quando os perseguiu, fez escrever cartas para deportar acorrentados dos do caminho para Jerusalém. Os discípulos de Cristo eram assim referidos como pessoas a caminho, que, seguindo os passos de Jesus, espalhavam o Evangelho por toda a Judeia e Galileia. Caminhar, portanto, como Jesus caminhou. E pelo caminho, Jesus encontra pessoas e escuta, e algo sempre acontece. Debaixo do sol do meio-dia, ele para no poço e pede água à mulher samaritana. Ele inicia com ela um diálogo muito profundo e revelador que devolve à mulher o sentido da vida. E depois, com as asas nos pés, a mulher corre para a aldeia para contar a todos a notícia. Um judeu me acolheu, me ouviu, me salvou. Eu sou samaritana e ele me ouviu e me salvou. Ou então, aqueles que vinham de Jerusalém para Emaús estão desnorteados e perdidos, mas eis que alguém se aproxima e caminha discretamente com eles e os escuta. Os dois peregrinos voltam a ter um coração ardente e voltam a esperar. O caminhar é característico dos cristãos. Que oportunidade extraordinária é para o processo sinodal. Caminhando com todos, como fez Jesus, também nós teremos a oportunidade de saber o que está no coração daqueles que caminham conosco. Sacerdotes e leigos do velho e do novo continente. Aprenderemos a nos estimarmos mutuamente, a valorizar os carismas de cada um, a reconciliar-nos, a olhar-nos com os olhos de Jesus tão cheios de afeto e ardor. Assim experimentaremos, nos assegura o Papa Francisco, com uma expressão tão surpreendente como singular, o prazer espiritual de ser o povo de Deus. Mas quem está ao meu lado foi criado como um dom para mim. Diz uma expressão. Escreve Chiara Lubick. Tudo na Terra está numa relação de amor com tudo, cada coisa com cada coisa. No entanto,
É necessário ser amor para encontrar o fio de ouro entre os seres. Este é o segredo de um caminho sinodal frutuoso, criativo. Os meus companheiros de viagem são um dom de Deus para mim, mas eles têm uma palavra, um pensamento, uma ideia dele para me dar. Cabe a nós ter uma medida maior de amor, que nos levará a alargar o nosso olhar, a escutar sem preconceitos, a acolher plenamente o outro, fazendo a nossa experiência de Paulo fazer-se fraco com os fracos. Mas um tal amor dá origem a algo novo e inesperado. Gera aquele espaço no qual Cristo, misteriosamente, mas verdadeiramente, vem habitar no meio do seu povo, como ele mesmo prometeu. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu em meio deles. E o seu Espírito falará alto em nós e à nossa volta, entre nós. Pelo caminho, não faltarão incompreensões ou divergências, mas se evitarmos usar a dialética verbal, alargaremos a nossa interioridade e seremos capazes de dialogar com todos. Na escuta autêntica, adverte o Papa Francisco, se consuma uma espécie de martírio, um sacrifício de si mesmo. Certamente não é um fim a si mesmo, mas nos prepara a algo de maior, para as surpresas de Deus. Sem medo, deixemos-nos então surpreender pela verdade, mesmo que seja apenas um fragmento de verdade que se torna presente naquele que escutamos. Caminhar e escutar, 2 verbos decisivos para o caminho sinodal que nos indicam possibilidades sem precedentes que traçam o novo que nos espera amanhã, mas que já está germinando agora. Ainda não vemos onde o caminho nos levará, mas o simples fato de se percorrer dá frutos. E é Deus que caminha conosco e Ele que faz novas todas as coisas. Mas cabe a nós caminhar juntos e nos reconhecermos como irmãos, porque somos filhos de um único Pai. Vou concluir. Amanhã, 18 de janeiro, pelo menos aqui no Hemisfério Norte, começa a semana de oração pela unidade dos cristãos. Logo no início deste curso, talvez um dos modelos mais eficazes de sinodalidade apareça perante nós. O da viagem ecumênica, o caminho ecumênico, que leva sempre a redescobrir e redescobrir a luz de Cristo refletida no rosto dos irmãos da irmã Igreja, da outra irmã. Feliz e frutuosa viagem para todos. Obrigada, Lida, por este momento. Seria muito bom parar durante alguns segundos para poder fazer descer estas palavras, que são essencialmente palavras que vêm da vida e que está contida na Bíblia, a nossa vida de todos os dias. Entretanto, eu saúdo todos e todas aqueles que estão neste momento em ligação de várias partes do mundo para esta primeira aula inaugural de várias vozes que abre o curso de formação sobre a sinodalidade 2023. Antes de dar a palavra aos distintos oradores, me permitam delinear muito brevemente o objetivo principal deste curso, à luz da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da Igreja. Dirigindo-se aos cristãos de Tessalônica, São Paulo compara a palavra do Senhor a um esportista que corre. É uma imagem verdadeiramente eficaz, brilhante, dinâmica. A encontramos com frequência em suas epístolas, também para descrever o estilo que o apóstolo adota na proclamação do Evangelho. Como um atleta. De acordo com esta interpretação, ser discípulo missionário significa correr atrás de Jesus, no seu rastro, ao ponto de chegar à linha de chegada da vida e poder repetir com São Paulo: terminei a corrida, guardei a fé. Pois bem, o curso que hoje começa quer aceitar o mesmo desafio encontrado por São Paulo na sua vida, ou seja,
juntos realizar estas duas ações aparentemente irreconciliáveis: correr e conservar, guardar. No Evangelho segundo Lucas, encontramos uma figura capaz de correr e, ao mesmo tempo, guardar. Já entenderam? Me refiro a Maria de Nazaré. Por um lado, de fato, o evangelista diz que ela sabe como se mover rapidamente, depressa. E, por outro lado, ela é capaz de guardar cuidadosamente todas as coisas. De acordo com o santo cardeal John Heavy Newman, Maria é o nosso modelo de fé no que diz respeito à aceitação e ao estudo da verdade divina. Para ela, não basta aceitá-la, mas ela reflete sobre ela, não a guarda somente, mas ela aproveita-se dela. Para ela, não basta dar o seu consentimento à verdade de Deus, continua o cardeal Newman. Mas ele diz, ela desenvolve-a. She develops it. Ele a desenvolve. Maria, portanto, enquanto se apressa para servir o seu próximo, guarda todas as experiências dentro de si, procurando interpretá-las à luz da palavra de Deus. E desta forma, ela contribui para o desenvolvimento da verdade divina. Estas palavras, pronunciadas em 1843, quando Newman ainda era um estudante na Universidade de Oxford, nós as encontramos em filigrana na Constituição Conciliar sobre a Divina Revelação, Dei Verbum, ao número 8, onde lemos que a palavra de Deus progride, cresce, não apenas em cada crente, mas na igreja, como dizia a Lida, como povo de Deus. Cada um por sua parte, bispos, teólogos, leigos, leigas, dotados de sensus fidei, são os carismas, são conduzidos em sinergia espiritual para a compreensão de toda a verdade, que é Cristo. Isto pressupõe, da nossa parte, observou naqueles anos do Concílio Vaticano II Yves Congar, mais do que uma simples receptividade totalmente passiva, pressupõe, ele dizia, uma troca de dons. Sim, ele dizia, Deus dá tudo, mas nós, no entanto, devemos alimentar a sua ação em nós com a nossa substância viva. É necessário alimentar a nossa vida com a palavra, mas isso só pode acontecer doando-nos a nós mesmos, alimentando a palavra com a nossa vida. Fim de citação. Portanto, qual é o objetivo principal deste curso? Diria que, usando uma metáfora muito querida ao Papa Francisco, o objetivo é ajudar a transformar as nossas paróquias, as nossas dioceses, associações, movimentos, comunidades, em ginásios de sinodalidade, onde nós treinamos como uma equipe para correr atrás de Jesus, palavra de vida, e para guardar a fé que nos foi transmitida por aqueles que nos precederam. Hoje, neste dia, neste coligamento, nesta ligação, estamos dando o pontapé inicial com discursos que em breve teremos a honra de ouvir, lembrando, no entanto, que nesta corrida sinodal, o árbitro, aquele que anuncia o início da partida, não somos nós, mas Deus. No estádio do Commonwealth, em Edmonton, no Canadá, o Papa Francisco deixou claro, de fato, que esta corrida não segue o plano horizontal, sobre o qual se pode avançar ou recuar. Podemos nos sentir inovadores ou conservadores. O Papa diz que é antes um movimento que vai das raízes para os ramos, para as folhas, para as flores, os frutos da árvore. O Papa diz que é um movimento de baixo para cima. A questão, conclui o Papa, é esta:
devemos nos perguntar: estou gerando? Estou gerando vida? Estou introduzindo na história um amor novo e renovado? Estou enunciando o evangelho que estou vivendo? Estou servindo a alguém gratuitamente, tal como fizeram comigo aqueles que me precederam? O que estou fazendo pela minha igreja, pela minha cidade e pela minha sociedade? Fim da citação do Papa Francisco. Neste momento, então, só me resta agradecer desde já, a sua eminência, o cardeal Mário Grech, por ter aceito o nosso convite para participar na abertura do curso de formação sinodal de 2023. Ele me vai consentir que o seu pessoal e sincero, constante envolvimento, juntamente com o da Secretaria-Geral do Sínodo, do qual é secretário, é para nós um impulso decisivo para avançarmos para o alto. Eu usaria mesmo dizer correr junto com aqueles que acreditam que o caminho da sinodalidade é um caminho, como nos lembra Papa Francisco, é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio. Obrigado antecipadamente, Cardeal Grech. A Sua Excelência, a palavra. Bene, saluto tutti. Saudações a todos. É uma alegria encontrar-me ligado com vocês. Estou falando de Portugal, onde estou me encontrando um grupo de sacerdotes e bispos. Também eles, como vocês, estão refletindo sobre um tema muito, muito importante para a Igreja, para a evangelização. Então, enquanto os continentes estão prestes a celebrar nas próximas semanas as 7 Assembleias Continentais, que terão a tarefa de reler o tema do caminho sinodal a partir dos contextos culturais e das instâncias pastorais dos seus territórios específicos, um importante encontro absolutamente inédito na história do Sínodo. Vocês estão iniciando com esta iniciativa do Instituto Universitário Sofia, estão iniciando este curso de formação sobre sinodalidade, que é um tema central no pensamento do Papa Francisco. Desde o início do seu pontificado, na arcada da Praça de São Pedro, na noite de 13 de março de 2013, imediatamente após a sua eleição, Papa Francisco disse: e agora iniciamos este caminho, bispo e povo. É um caminho da Igreja de Roma, aquela que preside na caridade todas as igrejas. Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Nestes 10 anos de pontificado, houve muitos momentos em que o Santo Padre Francisco ilustrou a toda a Igreja o que é sinodalidade e o que não é sinodalidade, sem pretender oferecer uma síntese exaustiva do rico ensinamento do Santo Padre sobre sinodalidade. Gostaria de desenvolver um aspecto com vocês que caracteriza decisivamente o magistério sinodal do Papa Francisco. A atenção à dimensão espiritual da sinodalidade. A dimensão pneumatológica da sinodalidade. Francisco falou do starter, aquele que inicia é o Espírito Santo. O starter, aquele que começa este processo sinodal, é o Espírito Santo. Gostaria de recolher do magistério do Santo Padre 3 pontos
para aprofundar a dimensão constitutivamente espiritual da sinodalidade. Em primeiro lugar, segundo o Papa Francisco, o sínodo é uma escuta, é a escuta do Espírito. No sínodo, não nos limitamos a ouvir uns aos outros, como em qualquer outra reunião. É claro que a escuta recíproca é fundamental, mas ela pressupõe um ato de fé na presença do Espírito Santo em todos os participantes, pois cada um dos participantes recebeu no batismo e na confirmação a unção do Espírito. Se é verdade que em todos os batizados, do primeiro ao último, opera a força santificadora do Espírito e que a presença do Espírito confere aos cristãos uma certa connaturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria que lhes permite compreendê-las intuitivamente, mesmo que não disponham dos instrumentos adequados para expressá-las com precisão, diz o Santo Padre, em Evangelho Gaudium, não nos surpreende o fato de que São Bento já tenha recomendado aos seus monges que ouvissem também a voz dos mais jovens entre eles. Il processo sinodale, componendo tra loro le molte voci, consente di riconoscere nei timbri diversi, forse anche dissonanti, un sottofondo comune, della cui stessa possibilità i singoli non avevano inizialmente consapevolezza, un sottofondo comune nel quale appunto risuona la voce dello Spirito. Questo ultimo è misteriosamente e simultaneamente, come attesta il racconto biblico della Pentecoste, colui che crea la varietà, preservando la Chiesa dalla rigida uniformità. È colui che realizza l'armonia nella diversità, ragione per cui San Basilio Magno, nel suo celebre trattato sullo Spirito Santo, ha potuto asserire che lo Spirito ipse armonia est. Francesco ha parlato di ciò fin dal suo famoso discorso per il 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi, nell'ottobre 2015, quando ha delineato per la prima volta il volto di quella che egli chiama una Chiesa dell'ascolto, popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma, l'uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità, proprio per conoscere ciò che egli dice alle chiese. Parole testuali di Papa Francesco. Questa idea è recepita tra l'altro anche nel documento preparatorio del Cammino Sinodale, che la nostra segreteria ha pubblicato l'anno scorso. In quel documento c'è scritto: un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida. Come si realizza oggi a diversi livelli, da quello locale a quello universale, quel camminare insieme che permette alla Chiesa di annunziare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata. Desculpem. Uma questão fundamental nos impulsiona e nos guia. Como se realiza hoje em diferentes níveis, do local ao universal, esse caminhar juntos que permite à Igreja anunciar o Evangelho de acordo com a missão que lhe foi confiada? E que passos nos convida o Espírito a dar para crescer como Igreja sinodal? Enfrentar juntos esta questão exige que ouçamos o Espírito Santo, que, como o vento, sopra onde quer e ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai, permanecendo abertos às surpresas que certamente nos proporcionará ao longo do caminho.
Em segundo lugar, o sínodo é obediência ao Espírito. E é a este nível que se pode compreender em toda a sua profundidade o que o Papa quer dizer quando insiste na diferença entre a sinodalidade como estilo da Igreja e as assembleias parlamentares que caracterizam os modernos sistemas políticos democráticos. O sínodo não é a busca de um compromisso entre partidos alternativos ou até mesmo opostos. No sínodo não há vencedores nem vencidos, porque não é a vontade da maioria que prevalece, mas a vontade de Deus. Que o Espírito Santo permite aquilo que o Espírito Santo permite que seja reconhecida através de um ato comunitário de discernimento. Esta vontade pode manifestar-se quer na opinião de um grande grupo, quer na de um pequeno grupo, ou até de um indivíduo. E muitas vezes não coincide com nenhuma das posições de partida. É, por assim dizer, uma terceira via, que é colocada a um nível superior, abrindo possibilidades inesperadas. Perante o receio que, através do caminho sinodal, se queira introduzir na Igreja determinadas inovações que subvertam a Constituição Divina, é preciso destacar bem esta obediência ao Espírito Santo. Ele, segundo o quarto Evangelho, é o Espírito da verdade, que não pretende ultrapassar a palavra de Jesus, mas, pelo contrário, permite à Igreja de todos os tempos e de todos os lugares recordá-la, compreendê-la cada vez mais profundamente, dando testemunho de Cristo, Jesus Cristo, e pegando-a naquilo que é seu para o anunciar ao mundo. Se o sínodo se submeter ao Espírito, ele não conduz a Igreja para longe de Cristo, da sua palavra. Pelo contrário, a leva de volta aos caminhos do Evangelho, permitindo-lhe alcançar uma sua compreensão ainda mais penetrante. Em terceiro e último lugar, o sínodo é uma invocação do Espírito. Este é um aspecto que efetivamente precede os outros dois, porque é a sua condição indispensável. A escuta do Espírito e a obediência ao Espírito só se tornam possíveis no contexto da epiclese, cuja forma mais básica se resume na oração muito antiga, Veni Sancte Spiritus. E para o dizer ainda, segundo as palavras do Papa Francisco, a sinodalidade pressupõe e exige a irrupção do Espírito Santo. Neste horizonte, um dos desafios do momento presente poderia ser o de redescobrir o clima constitutivamente orante e litúrgico de cada convocação sinodal, que sempre começa com o canto do Veni Creator, para dizer que um sínodo se celebra sobretudo de joelhos. Por esta razão, no atual processo sinodal, deve ser saudada com esperança a valorização da antiga oração infalivelmente dirigida ao Espírito Santo, utilizada também pelo Vaticano II, do qual estamos celebrando os 60 anos de seu aniversário. E com as palavras iniciais desta oração,
em sintonia com que o Santo Padre está nos ensinando sobre a sinodalidade, que eu gostaria de propor a vocês no início deste curso, para concluir, e para vos desejar um bom curso. Estamos aqui diante de ti, Espírito Santo. Estamos todos reunidos em teu nome. Vem até nós. Ajuda-nos. Desce até aos nossos corações. Ensina-nos o que devemos fazer. Mostra-nos o caminho a seguir, todos juntos. Bom trabalho. Grazie, Cardinal Grech, per queste parole così limpide e così trasparenti che Obrigada por estas palavras tão límpidas e transparentes que podemos colher também a fonte que o Senhor explicitou nesta última oração do Espírito Santo. É realmente o início deste curso, de todas as nossas tentativas, mesmo assim imperfeitas, aliás, quase sempre imperfeitas, e é Ele o starter, é Ele o iniciador, é o Espírito Santo. Muito obrigado. Gostaria, assim, de saudar ainda. Há mais de 800 acessos no YouTube e mais de 200 aqui no Zoom, porque não podemos ir para além disso. Portanto, neste momento, somos mais de 1000 pessoas que ou escutamos Sua Eminência e, portanto, podemos esquentar o nosso coração, apesar da comunicação ser aquela via digital. Obrigado. E agora vamos passar a palavra. Também, como eu já agradecia também à Secretaria-Geral, ao Subsecretário do Sínodo dos Bispos, da Secretaria do Sínodo dos Bispos, que é o Monsenhor Luís Marim de São Martim. Como veem pelo sobrenome, estamos em terras de Espanha. O Monsenhor Marim de São Martim é bispo. Desde 6 de fevereiro de 2021 é subsecretário e é também parte da Ordem de Santo Agostinho. É bom recordar, porque Agostinho é ele também parte deste grande património da Igreja. Então, Monsenhor Luís Marim de São Martim, vamos passar a palavra ao Senhor nesta luz do Espírito Santo. Obrigado. E com o coração realmente aquecido. A minha intervenção, a minha oração é intitulada O que é sinodalidade e como subtítulo O caminho mestre para a renovação da Igreja. A estrada mestra para a renovação da Igreja. Caros amigos, obrigado pelo convite para participar na aula de abertura do curso de formação sinodal. Estou muito satisfeito com esta iniciativa que nos ajuda tanto, nos fortalece e nos estimula neste momento de graça que estamos vivendo na Igreja. Muitas vezes eu gosto de começar as minhas intervenções sobre a sinodalidade com uma referência muito significativa ao Papa Francisco. As suas palavras me impressionaram e também me iluminaram quando as li. E eu gosto de recordar o seu testemunho sintomático. Durante a sua visita papal às repúblicas bálticas, o Papa Francisco encontrou-se com os jesuítas em Vilnius e ele começou assim o diálogo. Um jovem jesuíta lituano perguntou ao Papa: Santo Padre, como é que nós podemos ajudá-lo? Como podemos ajudá-lo? O Papa respondeu assim: obrigado, eu não sei o que pedir, mas o que é preciso fazer hoje é acompanhar a Igreja numa profunda renovação espiritual. Uma profunda renovação espiritual.
Creio que o Senhor está pedindo uma mudança na igreja. Eu já disse muitas vezes que uma perversão da igreja hoje em dia é o clericalismo. Mas há 60 anos atrás, o Concílio Vaticano II disse claramente: a igreja é o povo de Deus. Leia o número 12 da Lumen Gentium. Eu sinto que o Senhor quer que o concílio faça o seu caminho na igreja. Os historiadores dizem que são necessários 100 anos para que um concílio seja aplicado. Estamos a meio caminho para lá chegar. Portanto, se você quiser me ajudar, atue de modo a fazer avançar o concílio na igreja. Bom, muito bom. Primeiro, no caminho para o Concílio Vaticano II, no caminho do concílio, o Santo Padre Francisco convocou-nos para o sínodo, para caminharmos juntos como igreja, como povo de Deus, como família de Deus. Trata-se, antes de mais, de aprofundar aquilo que a igreja é em si mesma, isto é, na sua essência, porque a sinodalidade pertence à sua dimensão constitutiva e deve manifestar-se no ser, no fazer e também no estilo. Um estilo sinodal. Na verdade, o atual processo sinodal aprofunda a eclesiologia da comunhão do Concílio Vaticano II, que encontramos principalmente nas constituições Lumen Gentium e Gaudium et Spes, e também nos decretos Unitatis Redemptio ad Gentes e Apostolicam Actus Citatem, principalmente nestes documentos. A sinodalidade está, assim, inscrita no desenvolvimento da eclesiologia do Vaticano II como um fruto maduro. O processo sinodal nos oferece uma extraordinária oportunidade para viver em coerência cristã, ad intra, e de desenvolver um impulso missionário em direção à evangelização num mundo muito necessitado de Cristo, ad extra. Este é o grande desafio do processo sinodal. Não é uma moda pastoral, mas uma proposta de graça, uma possibilidade de reforma profunda que abre perspectivas insuspeitas. O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio. É o discurso do Santo Padre na instituição do Sínodo, no 50º aniversário da instituição do Sínodo dos Bispos. Mas o que é uma igreja sinodal? O novo Papa Francisco diz: uma igreja sinodal é uma igreja de escuta, com a consciência de que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta mútua, na qual todos têm algo a aprender. Todos temos algo para aprender. Pessoas fiéis, o Colégio dos Bispos, o Bispo de Roma, um escutando o outro e todos escutando o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. O itinerário dinâmico é indicado. Começa com a escuta do povo, continua com a escuta dos pastores e culmina com a escuta do Bispo de Roma. Após cada uma das etapas, vem um discernimento realizado por aqueles que têm a responsabilidade ministerial de o fazer. A sinodalidade significa não aceitar nem assumir qualquer forma de democratismo ou de associativismo. A igreja é comunhão. Segundo, a eclesiologia do povo de Deus. A eclesiologia do Vaticano II vai para além da concepção da igreja até agora em vigor como uma sociedade perfecta et inaqualis, constituída por dois grandes grupos, aqueles que ensinam e aqueles que aprendam, os que governam e aqueles que obedecem mansamente, docilmente, os que celebram e os que participam nos sacramentos.
Na verdade, já no período anterior ao concílio, começou a haver uma mudança de perspectiva em relação à concepção da igreja. Não é apenas uma organização, mas é sobretudo um organismo vivo. A eclesiologia do corpo místico é um ser vivo no espírito, do qual todos fazemos parte no batismo. Segundo São Paulo, a igreja é o corpo místico, do qual Cristo é o núcleo mais íntimo. A imagem da igreja como corpo místico permanece muito válida, mas podemos enriquecê-la. Sem abandonar esta imagem, o concílio desenvolve a eclesiologia do povo de Deus. Antes de qualquer distinção baseada em vocações ou carismas e ministérios particulares, todos os batizados partilham da igualdade fundamental de serem membros do único povo de Deus. Único povo de Deus. Ora, só em Cristo é que nós nos tornamos povo de Deus. Portanto, o ser e a missão da igreja não giram em torno da hierarquia, mas todas as funções e ministérios são baseados no batismo, na tarefa que foi confiada a todos os batizados. Um outro aspecto importante deste conceito é a apresentação da igreja como sujeito histórico. Tem uma identidade teológica e uma existência teológica, mas inserida em certas circunstâncias históricas e culturais. Agora estamos celebrando a etapa intercontinental. Este é o desafio. Este é o desafio. Envolve-se na realidade salvífica e cria a história. Não a partir do individualismo, mas precisamente como um povo, como uma comunidade. Terceiro, participação no Cristo ressuscitado como critério de reforma. O ponto de referência é sempre Cristo vivo. Sempre, sempre Cristo vivo. Todos nós fomos chamados à união com Ele, à luz do mundo, de quem vimos, por quem vivemos e para quem caminhamos. Palavras da Lumen Gentium. Obviamente, no início de ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas sim o encontro pessoal com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, portanto, uma direção decisiva. Bento XVI, na belíssima encíclica Deus Caritas Est. Número 1. O cristão identifica-se com Cristo, torna-se ele. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Gálatas, carta aos Gálatas 2:20. O Cristo vivo é o único que existe. Não nos referimos apenas a uma personagem do passado, tão importante quanto remota. Evocada, sim, nos nossos livros, discursos, documentos e até orações. Mas material de arquivo, demasiadas vezes Cristo torna-se apenas uma citação, uma referência legal ou um espiritualismo inócuo. O processo sinodal deve conduzir-nos a uma experiência pessoal e comunitária do Cristo ressuscitado, o acontecimento salvador através de no qual nos é comunicada a vida divina, a vida trinitária da unidade pluriforme no amor. A unidade pluriforme no amor. Falamos da reforma da igreja, na igreja, mas reformar significa assumir e viver a forma original, que na igreja não pode ser outra coisa senão a identificação com Cristo, com tudo o que isso implica. A perennis reformatio da igreja nasce precisamente da necessidade contínua que cada cristão tem de se identificar com o modelo que é Cristo. Nós somos Cristo no meio do mundo. O meu pai, Santo Agostinho, expressa isto enfaticamente. Alegremo-nos e demos graças a Deus
atentos. Não só nós nos tornamos cristãos, diz Santo Agostinho, não só nos tornamos cristãos, mas somos também o próprio Cristo. Cristo, o próprio Cristo. Compreendem, irmãos? Apercebem-se da graça que Deus nos concedeu? Maravilhem-se, regozijam-se, tornamos-nos Cristo. Se Cristo é a cabeça e nós somos os membros, o homem total é Ele e nós. E isto é a Igreja, o Cristo total. Santo Agostinho comenta o Evangelho de São João 21:8. Quarto, Cristo e Igreja. Isto é de uma importância enorme. Não há Cristo sem a Igreja e não há Igreja sem Cristo. Cristo e a Igreja formam uma unidade indivisível, inseparável. Unida. É o que o Santo Agostinho chama o Cristo total, no discurso 341. O beata Papa João Paulo I recordou com palavras claras e precisas. Jesus e os cristãos, Jesus e a Igreja são a mesma coisa. São a mesma coisa. Indivisíveis, inseparáveis. Leia São Paulo, Corpus Christi quod est Ecclesia. Cristo e a Igreja são uma única coisa. Cristo é a cabeça, nós, a Igreja, somos os seus membros. É a Catecase da Audiência Geral de 13 de setembro de 1978 de João Paulo I. Por outras palavras, a fé cristã é comunitária, sempre é comunitária. Também este é um desafio para o processo sinodal. A fé cristã é sempre comunitária. Expressa e vive a comunidade no ressuscitado. É por isso que o individualismo, o localismo, o nacionalismo, qualquer que seja a face do egoísmo, constituem verdadeiras contradições para o cristão. O sínodo, comunhão no caminho, nos recorda a essência da Igreja, a dimensão batismal do povo de Deus, que envolve cada pessoa na experiência da sua própria vocação e do próprio carisma. Unidade e pluriforme. Cristo, o único mediador, estabeleceu e mantém continuamente na Terra a sua Santa Igreja, uma comunidade de fé, esperança e caridade, como um todo visível, comunicando verdade e graça a todos através dela. Lumen Gentium, número 8. Quinto, participação e corresponsabilidade. O santo povo fiel de Deus, diz o Papa Francisco, é a expressão especificamente frequentemente usada pelo Papa Francisco, participa na vida da Igreja. Não deve ser excluído das decisões, nem ausente do compromisso evangelizador. Isto o diz na Evangelii Gaudium 102. É de todos e é para todos, para além das garantias dos círculos habituais, mas nos leva a ir mais longe. O Papa Francisco falou do mal-estar, mesmo do sofrimento de muitos agentes pastorais, das organizações de participação, das dioceses, das paróquias, também das mulheres, que muitas vezes continuam a ser deixadas para trás, à margem. E ele gritou, o Papa Francisco gritou, a participação é um requisito da fé batismal. A participação é um requisito da fé batismal, uma exigência. O ponto de partida no corpo eclesial é este e nenhum outro, o batismo. No discurso, no momento de reflexão para o início do processo sinodal, dia 9 de outubro de 2021. Mas não é só isso, não é só isso. Francisco nos convida a dar um passo em frente e a incluir os que se encontram nas margens e nas periferias. Também nos referimos ao indiferente, às grandes massas da população
para as quais a igreja é irrelevante e para as quais a religião não lhes interessa de maneira alguma. Devemos ir ao seu encontro, perder o tempo de os encontrar na rua. Uma igreja sinodal é uma igreja capaz de dialogar com aqueles que vagueiam sem rumo, sozinhos, com o seu desencanto, com a desilusão de um cristianismo já considerado estéril, impotente para gerar sentido. É um discurso muito bonito este do Papa Francisco ao Episcopado Brasileiro, dia 27 de julho de 2013. Sexto, a missão. A sinodalidade, ao remeter-nos para a essência da igreja, para o nós em Cristo, a sinodalidade, caminhar juntos, é o nós em Cristo, se resolve também no impulso evangelizador que nos leva a comunicar a boa nova que recebemos, na qual participamos e com a qual nos identificamos. A missão é, poderíamos dizer, o objetivo do processo sinodal. Não para uma igreja autorreferencial, é uma igreja aberta para o lançamento, para evangelizar. O impulso. A sinodalidade não nos conduz de forma alguma a uma igreja egocêntrica, fechada e autorreferencial. Pelo contrário, abre-nos à missão evangelizadora de apresentar e comunicar uma pessoa viva que conhecemos por experiência, que enche de sentido a nossa própria existência e dá uma resposta certa às perguntas, às necessidades e aos desejos de todos os seres humanos, neste momento particular da nossa história. É uma igreja aberta, que fala a língua do povo, das pessoas, que sente e partilha os seus problemas e que evangeliza cada indivíduo individualmente, mas sempre unido com outros irmãos e irmãs, como uma comunidade eclesial. Fomos chamados a dar testemunho do Senhor ressuscitado, a comunicar o seu evangelho, todos nós. Esta é a vocação do cristão, ser Cristo no meio do mundo. Texto da Carta aos Gálatas 2:20. A igreja deve dar um testemunho credível e, portanto, alegre do ressuscitado. É por isso que todos os processos de renovação na igreja só são possíveis a partir da referência ao Evangelho. Ou seja, a boa nova, isto é, se nos unirem mais a Cristo e nos estimularem a comunicá-lo ao mundo a partir da experiência do Senhor Jesus. Sempre com coragem, sempre com audácia, com coragem, com entusiasmo, dispostos ao risco, sem se deixar levar pela nostalgia do passado, mas olhando para o futuro com imensa esperança. Esta é a igreja em saída, aberta, dinâmica, atrativa, viva, entusiasta. Esta é a igreja sinodal. Esta é a igreja sinodal, que nos comunica entusiasmo, o entusiasmo de Cristo, o entusiasmo do Evangelho. Temos que terminar. 7. Conclusão. O processo sinodal é um caminho realmente desafiante e não é fácil. Não é fácil. Exige que certos paradigmas, muitas vezes ainda presentes na cultura eclesiástica, sejam ultrapassados, porque expressam uma compreensão da igreja não renovada pela eclesiologia da comunhão. Precisa superar isso. Entre eles, a concentração da responsabilidade pela missão no ministério dos pastores, a insuficiente apreciação da vida consagrada e dos dons carismáticos, a insuficiente valorização da contribuição específica e qualificada na sua área de competência dos fiéis leigos e, entre eles, as mulheres. Isto na citação da Comissão Teológica Internacional da Sinodalidade na Vida e Missão da Igreja, 2018. Precisamos de uma mudança profunda, metanoia, e estamos perante
uma grande oportunidade para o fazer. O sínodo é um momento de graça, um kairos, uma oportunidade enorme, belíssima, única. Para caminharmos juntos, é necessário abrirmos-nos ao Espírito Santo, deixarmos-nos transformar, entrando num processo de conversão que permita à Igreja realizar a reforma contínua, da qual, como instituição humana e terrena, ela sempre é necessitada. Unitatis Redemptio número 6. Caros irmãos, irmãs, amigos, eu considero que neste processo sinodal é essencial ser converter-se ao amor fundamental, ao amor fundacional e primordial para ser verdadeiramente sinodói num horizonte de esperança, sempre de esperança. Obrigado. Obrigado, Monsenhor Marim, sobretudo pelo modo também com o qual diz essas palavras tão pagas uma a uma com a sua vida, com o seu envolvimento em primeira pessoa. Não sei se um outro espanhol o escutou em italiano ou seguiu a tradução em espanhol da sua intervenção. Jesus Moran, estou me referindo a Jesus Moran, presidente da Obra de Maria, vamos saudá-lo, juntamente com muitos outros. Seguiste em italiano ou em espanhol? Segui em italiano, com aquele espírito espanhol. Sentia-se da primeira palavra até ao final. Muito, muito bom. Obrigada, meu senhor Marim. Allora, se siete, do soltanto, penso que seria o momento agora de fazer uma pequena pausa antes de escutar a última intervenção do Monsenhor Coda. Quero só recordar àqueles que estão participando que tanto no YouTube como nesta sala de Zoom podem escrever eventuais perguntas ou considerações que podemos dirigir aos três relatores. Ao primeiro os dois, que nós ouvimos, porque Noemi e Raul que vão depois recolher essas questões, essas perguntas para os nossos relatores, oradores. Então vamos fazer um intervalo de 5 minutos para poder um bocadinho assim, desembaraçar os nossos músculos. Obrigada. Então, estamos aqui de novo, espero que tenham feito uma pausa que vos tenha vivificado um pouquinho. Vamos começar então indicando algumas coisas técnicas que foram dadas no início, porém alguém teve dificuldades. Desculpem estes breves segundos. Eu quero recordar aqueles que precisam de uma tradução simultânea, olhar para, como vocês veem ali naquela imagem, embaixo, tem um globo embaixo, indicado com a seta. Então, clicando nesse globo, vai aparecer várias línguas e vocês escolhem, podem escolher e seguir a língua que vocês quiserem ouvir. Vincenzo, io non sento. Ecco, poi un altro, il Cardinal Grech, o cardeal Grech, alguns minutos atrás, foi chamado pelo curso de formação que está a acontecer para os sacerdotes em Portugal e, portanto, pediram, e ele saudou e agradece muito este momento, portanto, as perguntas dirigidas a ele,
Cosa dice sopportare gli Vincenzo? ultimi due relatori. Non sento. Stanno arrivando tante domande. Tra Estão poco chegando muitas leggeremo, perguntas. in base Ma al Daqui a tempo io non pouco. sento niente. Passiamo subito allora al terzo Vamos passar relatore, então che agora ao tanti di terceiro voi relator, conoscono. que Sto muitos parlando conhecem. del signor Raul non Estou sento. falando. Originario di Vincenzo, Torino, della Vincenzo, provincia di Torino, Vincenzo, e attualmente... Vincenzo, Sì? Ah, non si sente? Piero non sente, non ascolta Piero. Piero non sente. Ah, ecco. Sì. Ecco, Piero, riesci a sentirci? Não. Ecco, vediamo di Scusa, Piero rispondere. não Vincenzo, está io non escutando. sento niente. Diz que não está escutando Però noi nada. possiamo sentirti. Mas nós podemos te escutar, te ouvir. Vediamo se la regia può controllare. Vamos ver se... Sì, Sameiro? Ecco. Però noi ti sentiamo. No, non si sente niente. Não estamos escutando nada. Vediamo. Pronto? Ecco, sì. Piero, ci senti? Adesso sento, sì, Ecco, benissimo. benissimo. Stavo Pronto, agora estou... Então, estou... Vou-te dando a palavra. Também... Agora, vão-te conhecer, tu foste durante muitos anos, estiveste envolvido em vários conselhos internacionais, fazes parte agora deste grupo de trabalho da Secretaria-Geral do Sínodo. Então, vou-te passar a palavra. Obrigada, Vincenzo. Desculpem, eu não estava escutando. Uma saudação a todos e muito obrigado a quem me precedeu, a partir da Lida, depois o Cardeal Grec, o Monsenhor Marim, e todos fizeram saborear o sentido profundo do sínodo. Então, da minha parte, eu gostaria simplesmente de vos oferecer alguns apontamentos, alguns pensamentos, a partir da minha experiência que estou fazendo como membro da Comissão Teológica do Sínodo. É sempre uma grande graça que o Senhor me fez na vida de me poder viver isto que foi definido por quem me precedeu, um Kairos, um dom do Espírito Santo à Igreja. Então, retomando, encontrando-me nesta situação, deste ponto de vista privilegiado, deste acesso do caminho sinodal que é vivido pela Secretaria do Sínodo, então, espontaneamente, procurei três questões, responder a três questões que todos, penso eu, nos colocamos e aos quais eu vou tentar dar uma resposta concreta, escutando, abertos ao que o Espírito Santo nos está dizendo hoje. O serviço da teologia, o Espírito de colocar-se questões, porque é isso que nós estamos vivendo, nós sentimos isso como nosso, com cada vez maior consciência, talvez como Maria, como foi citada antes, várias vezes, Maria que diante do anjo, que anunciava que seria a mãe do Senhor, mas e como pode isso acontecer? Como pode acontecer? Não porque tinha dúvidas, mas para acolher com maior consciência e conhecimento maior e confiança e responsabilidade aquilo que estava acontecendo com ela. Então, três questões. A primeira questão, qual é o significado profundo deste processo sinodal? É um processo que, na sua intenção e na perspectiva do Concílio Vaticano II, pela primeira vez na história da Igreja, em 2000 anos da história da Igreja, envolve toda a Igreja e, segundo a visão do Concílio Vaticano II, é a comunhão de todas as igrejas locais e envolve todos na Igreja, isto é, todos os discípulos de Jesus. Qual é o significado deste acontecimento? A segunda questão, qual é o alcance deste acontecimento? Pela nova etapa de evangelização, que me chama o Papa Francisco, a qual somos chamados a viver hoje. Qual é o alcance? E a terceira,
qual é a contribuição que podemos obter deste processo sinodal que a Igreja está vivendo para a cultura, para a sociedade, em profunda transformação no nosso tempo, esta mudança de época, como já nos habituamos a ouvir falar do Papa Francisco, não é? Eu queria dizer algumas breves palavras de cada uma destas questões. O primeiro, o significado do processo sinodal. É um significado que nós vamos descobrindo à medida que o processo avança e ganha ímpeto, superando a inércia inicial, silenciosa, não é? E até mesmo um ceticismo que existe sempre neste tipo de situações. A intuição, ou melhor, a inspiração, porque é realmente uma inspiração do Espírito Santo, da qual nasceu o processo sinodal, eu digo isto com as palavras de Paulo VI, é acender, reacender a consciência profética de todos na Igreja, a consciência profética de ser povo de Deus em caminho, debaixo do olhar de Deus, ao serviço do evento do reino na história humana. Acender esta consciência profética. Então poderíamos dizer, é claro, está certo, mas isto não tem sido feito e o Concílio Vaticano II quis fazer este... Sim, claro. Sim, eu respondo. Sim, porque o Concílio Vaticano II quis fazer isso. O Concílio Vaticano II trouxe à nossa disposição, na Igreja do Povo de Deus, todos os elementos, os instrumentos para acessar, acender esta consciência profética do povo de Deus. Sobretudo, nos fez descobrir que todos somos discípulos iguais no único mestre, que é o Senhor, que somos comunhão. Renovou profundamente a liturgia para que todos pudéssemos ver a riqueza da liturgia, colocou nas nossas mãos a riqueza da palavra de Deus, para que a vivêssemos. A palavra de Deus transformasse a nossa vida. Nos chamou todos à santidade, não como privilégio de alguém, mas como vocação de todos. Abriu o caminho ao diálogo universal, com o mundo moderno, com as várias igrejas, com as várias religiões. Portanto, o concílio deu este contributo fundamental para esta ascensão da consciência profética. Mas há um porém, no qual se encaixa esta etapa nova que nós estamos vivendo. É como se todas estas realidades, estes instrumentos que foram colocados nas nossas mãos, não tivessem ainda feito nascer aquele dinamismo vital, aquele processo que torna tangível, incisiva a realidade ao serviço da qual todos estes elementos, todos estes instrumentos estão presentes. E qual é esta realidade? Dizia o Sr. Marim, esta realidade é tornar presente na Igreja, através do testemunho do povo de Deus, tornar presente o Senhor, Cristo ressuscitado. Eu gosto muito da expressão que usava um teólogo evangélico, Dietrich Bonhoeffer, que dizia que a Igreja o que é? É o Cristo existente como comunidade. Aquilo que dizia Agostinho, Santo Agostinho e São Paulo. Tornar presente Cristo, porque Cristo esteja presente em cada um de nós e Ele mesmo possa anunciar a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de comunhão ao povo. O processo sinodal, se nós olharmos em profundidade, tem este significado: ativar o dinamismo do reconhecimento mútuo, que é um componente do povo de Deus, aquela recíproca comunicação, instrumentos que são postos à nossa disposição, que torna Jesus presente na Igreja. Este é o dado fundamental.
é o desafio fundamental. E vocês entendem que esta passagem fundamental, focalizar-nos sobre isto, dar-nos conta disto, sobre o que o Espírito Santo nos pede, isto significa reiniciar a nossa forma de compreender e de viver o fato de sermos todos discípulos de Jesus, único Mestre e Senhor, com uma diversidade de vocações, de carismas, de ministérios, mas em comunhão, vivendo em participação todos pela missão. É esse o título do sínodo: comunhão, participação, missão. Portanto, não se trata de uniformizar, de zerar a diversidade, a multiplicidade, a riqueza, a articulação do povo de Deus, mas de vivê-la com uma perspectiva diferente, como sinal da riqueza harmônica, harmoniosa do único corpo através do qual Cristo se faz presente no mundo. O Papa Francisco, falando à Igreja de Roma, à sua diocese, à sua igreja local, em 2021, usou uma bela expressão, muito iluminada, para entender esta intencionalidade, este significado. Ele diz: a Igreja Sinodal restaura o horizonte a partir do qual o Sol Cristo nasce. A Igreja Sinodal repõe no centro aquele horizonte do qual surge Cristo, como o Sol, como aquele Sol que estende os seus raios dentro da Igreja, ilumina a Igreja. E neste momento há muita necessidade deste Sol, desta luz, que é a luz de Cristo. Por quê? Porque sabemos bem que, não obstante todos os instrumentos que são colocados à nossa disposição no Vaticano II, nós nos damos conta de quantas zonas de ombra, quantos desvios, quantas crises, de abusos, quantas esterilidades existem no nosso ser igreja. Então, isso quer dizer que surge Cristo, o Sol, que é Cristo, entra a iluminar toda a igreja. E este Sol que nasce é chamado por si mesmo a estender os seus raios, como convida Jesus sobre todos. Como o Sol, que é o Pai que coloca os seus raios sobre todos, sem preferências, melhor, com uma preferência. Quem precisa mais de luz e quem precisa mais de amor. Então eu diria que o processo sinodal, com a articulação, diria mesmo, é impressionante na sua construção, partir em primeira fase das igrejas locais, fazer surgir este Sol no horizonte das igrejas locais, depois convergir para a Igreja Universal, a Assembleia do Sínodo, do próximo de outubro e aquela do outono do outro ano, e depois voltar nas igrejas locais. Esta circularização que é realizada tem esta finalidade: ativar um processo através do qual o Espírito Santo ajuda a nossa consciência a tornar-se lugar da presença do amor recíproco, do serviço recíproco de Cristo através da escuta da palavra. É uma ativação de um processo longo, um processo empenhativo. Não se conclui, certamente, com a celebração da Assembleia do Sínodo dos Bispos em outono do próximo ano, mas é o início de um caminho. Podemos também prever, esperar resultados, entre muitos outros, a breve e longo prazo. Mas isto é a coisa fundamental. Isto é o significado fundamental do processo sinodal. Então vamos à segunda questão. Qual é o alcance? Se este é o significado, vocês entendem que o alcance é um alcance realmente epocal. É o sinal forte, é o start, é o início. É o início de um caminho no qual
se forma um novo vulto da igreja. Um novo vulto da igreja. Não a sua identidade de sempre, evidentemente, mas da sua figura e da sua organização histórica. Este é o significado da reforma. É uma palavra forte. Francisco usou desde o início do seu pontificado. Então, agora vem uma reflexão, me parece muito importante, que temos que ter consciência, porque estamos em caminho como o povo de Deus. No Vaticano II, que teve aquele enorme mérito, como dissemos, o teólogo Karl Rahner, disse que o Vaticano II foi o início de um novo começo para a igreja. Um novo início. Um novo início. E a igreja inicia sempre de novo. Há momentos da sua história em que este início se torna mais evidente. O que aconteceu no Vaticano II neste sentido, disse-o ainda o Papa Francisco, no discurso à Cúria Romana deste ano. Se vocês forem ler a Ecclesiam Sua de Paulo VI, ou então a Terzo Milênio Novo Milênio Neunte, de João Paulo II, vocês veem isso muito claramente. O acontecimento do concílio, diz o Papa Francisco, foi uma grande ocasião de conversão para toda a igreja. E ele precisa isso, ele diz. O atual caminho da sinodalidade resulta da convicção de que o caminho de compreensão da mensagem de Cristo é interminável, nos provoca continuamente. É um novo início. O processo sinodal coloca em ulterior caminho este novo início, do qual o Vaticano II representou o início. E aqui, este é o alcance. Este é o alcance. Mas podemos nos perguntar, é possível intuir, à luz do processo sinodal, qual é o ponto de gravidade desta nova figura da igreja, que é a igreja de todos os tempos, que somos chamados a ser hoje, e que ela quer começar? Qual é o ponto de gravidade? Eu diria, já emergiu daquilo que já foi dito pelo cardeal Greco e o Monsenhor Marinho, o ponto de gravidade é este. Para um outro milénio, a estrutura, a figura histórica da igreja foi uma figura essencialmente hierárquica e piramidal. São motivações históricas. Isto aconteceu durante o segundo milénio, não é? A igreja transmitiu Cristo, a salvação de Cristo, cumpriu a sua missão. E agora, Yves Congar, na preparação do concílio, ele disse que a figura começou a se revirar. A igreja começou a tornar, segundo as palavras de João Paulo II, no Novo Milênio Neunte, casa e escola de comunhão. Então, aquilo que dizia Monsenhor Marinho, casa e escola do nós. Casa e escola do nós. Isto é, se vocês quiserem, a realidade para a qual convergem todos os elementos de novidade que a renovação conciliar colocou à nossa disposição. Fazer-nos tornarmos-nos casa e escola de nós, de comunhão, ginásio de sinodalidade. Isto significa uma igreja que seja igreja, casa e escola de nós, implica recomeçar tudo. Não se cancela nada daquilo que é o património da igreja, mas significa reordená-lo, colocá-lo em nova harmonia. Por dois motivos. Um, para sermos mais fiéis àquilo que o próprio Jesus trouxe, porque Jesus trouxe substancialmente uma mensagem na sua abissal, extremamente simples. Há um Pai no céu
siete tutti E fratelli e vós sorelle. sois todos Camminate, irmãos e vivete irmãs. così. Caminhem Più semplice di così e verrebbe da vivam dire, assim. ma Mais simples do que isto significa vivere não la é comunione possível, con questo mas significa padre viver e a vivere la comunhão com fraternità este con questi Pai e a fratelli e sorelle. fraternidade Questo com è estes il irmãos e cuore del irmãs. messaggio di Gesù. Este é o coração da Significa, mensagem de dall'altra Jesus. parte, E significa, por outro lado, intercettare ciò che la interceptar coscienza storica, aquilo que a consciência culturale e histórica, sociale ha cultural e maturato social lungo questi secoli, in amadureceu modo durante anche os séculos, contraddittorio, ma de che formas ora também até emerge contraditórias, mas fortemente. que emerge Pensate alla agora Fratelli Tutti fortemente. di Papa Pensa no Francesco. Fratelli A Tutti me do ha Papa colpito la Fratelli Francisco. Tutti di Papa Tu, como Francesco, muito, impressionou-me muito essa diciamo, Fratelli viene Tutti, presa porque é come tomada messaggio como universale mensagem di universal ispirazione sia de da membri di altre inspiração, quer de religioni, membros de sia outras da religiões, persone che quer non até de hanno pessoas un que não riferimento têm direttamente qualquer religioso, referência perché religiosa, colgono che porque c'è una risposta qui percebem que alla existe uma istanza più profonda resposta che è na maturata instância mais profunda que difficilmente amadureceu con la dificilmente com a della maturidade coscienza da, umana da nelle consciência nostre humana nas Dunque, nossas se è pessoas. vero questo, voi capite che Portanto, qui sendo ci isto troviamo di verdadeiro, fronte nós dal percebemos punto di que vista nos culturale e encontramos sociale, ma diante, anche dal punto do ponto de vista cultural e eclesiale, di social, una mas vera também e do ponto de propria vista eclesial, de uma rivoluzione copernicana. verdadeira Questa non è revolução più il sole copernicana. che Isto gira não é intorno alla só, Terra, isso ma não è é la o Terra Sol che que gira gira à volta intorno al Sole. do Sol, mas o Sol que Occorre fare gira. una Não é o Sol que conversione gira à volta da Terra que spirituale. gira à volta Ecco do Sol. l'importanza di quanto Esta é a ha detto il importância cardinale daquilo Greco. que nos Una disse o conversione cardeal Grec. É uma spirituale conversão al noi, espiritual ao e nós una pratica e sinodale, come si diceva con exercício Signor Maria, prático al sinodal noi nella vita della Chiesa. do nós, E da allora vida da Igreja. quella Então, dinamica del aquela discernimento dinâmica do comunitario discernimento su cui comunitário, batte tanto Papa sobre o Francesco e che è a qual o cuore Papa del processo Francisco sinodale, fala perché tanto, si que tratta di é no centro do ascoltare processo la parola di sinodal, Dio, di porque ascoltarci trata-se de escutar a reciprocamente, palavra de Deus di e de escutarmos discernere alla luce della reciprocamente parola di Dio e i de secondi discernir à tempi, luz da eccetera. palavra de Che Deus, cos'è segundo os questa tempos, dinamica etc. del O que é discernimento esta comunitario? dinâmica Se do non discernimento mettere in comunitário? Se atto não ciò che colocar em siamo per dono di prática Dio, aquilo e que cioè somos membra pelo dom de dell'unico Deus, isto é, corpo e membros perciò do membra gli único uni degli corpo altri. e, portanto, membros uns dos outros. Non lo siamo solamente a livello Não somos só ao mistico nível ed místico escatologico e alla fine dei tempi, ma è una escatológico no fim realtà dos tempos, mas storica é uma concreta realidade che però histórica, va attivata, va concreta, vissuta. que deve Il ser ativada discernimento e vivida. comunitario O discernimento rappresenta, comunitário come dire, representa, la formula como dizer, a vitale fórmula che ci aiuta a vital fare questa que nos operazione. ajuda a fazer esta Papa operação. Francesco O Papa lo dice Francisco parlando, è o stato diz, ricordato, falando, foi che recordado, è necessario oggi que é allargare la necessário nostra alargar interiorità. a nossa Questo passaggio interioridade. É uma spirituale passagem espiritual enorme. allargare la propria interiorità. Alargar Aveva a própria intuito interioridade. Sant'Agostino Santo Agostinho tinha nel intuído libro no livro del De Trinitate, quando diceva de ma Dei dove abita Trinitate, Dio? onde Dove habita c'è Deus? l'amore reciproco. Onde está o Perché devo amor andare a cercare recíproco? Dio Porque eu nel più devo alto dei procurar cieli, nel Deus no profondo mais della alto terra, dos lo céus, no trovo, lo profundo da terra, ascolto, quando o nella voce del suo encontro, o spirito, escuto lui na voz abita do in seu mezzo a noi Espírito, Ele se ci amiamo habita no come meio de nós se nos amarmos Cristo ha amato noi. como Cristo nos In amou. fondo il sinodo cerca di Enfim, no mettere in fundo, moto o questa sínodo dinamica. tenta E in colocar concreto esta significa dinâmica em una cosa. ação. Em concreto, isto Vado un po' significa o veloce, seguinte, scusate. vou um pouquinho mais rápido. Significa in concreto Significa, em che concreto, nella Chiesa na Igreja, è decisivo é il decisivo processo di o processo consultazione de di tutto il popolo consultação di de Dio. todo o povo de Deus. Perché se Por quê? dobbiamo Porque se accogliere devemos questa acolher esta presenza presença di de Cristo Cristo entre tra noi, nós, questi impulsi dello Spirito este Santo, impulso do dobbiamo Espírito Santo, devemos consultare, dobbiamo ascoltare consultar, il popolo di Dio, escutar ascoltarci o gli povo uni de gli altri. Deus, Ecco escutar-nos uns aos qui la outros. novità E fondamentale. esta é a Il sinodo novidade dei vescovi, fundamental do che è Sínodo dos stato Bispos, que foi istituito da Paolo VI alla fine del instituído por concilio Paulo perché VI no fim do venissero concílio, continuati para que fossem essere continuados distribuiti a nel popolo ser di Dio i frutti del distribuídos ao povo concilio. de Deus os Dopo frutos do più di concílio. 50 anni, Depois de il 50 sinodo anos, o dei Sínodo vescovi dos per la prima Bispos, volta pela primeira si vez, allarga a tutto il se popolo di alarga Dio. a todo o povo de Beh, Deus. questo è mica una cosa Isto não é uma coisa eclesiologicamente marginale. eclesiologicamente, não é uma coisa de nada. É, olha o que la diz
Constituição Apostólica sobre o Sínodo Episcopalis Communio de 2018, que aprofunda o Sínodo. Ela diz: bem, se na sua composição o Sínodo dos Bispos seja um organismo essencialmente episcopal, não vive separado do resto dos fiéis, mas é um instrumento adequado para dar voz a todo o povo de Deus, precisamente através dos bispos. Por isso, é importante o processo consultivo para conhecer o parecer de todos. É o que diz o Espírito. Isto é o significado eclesiológico e fundamental, que quer dizer que não só a consultação faz parte da dinâmica do discernimento comunitário, mas a própria decisão, as linhas que são depois, orientações que são assumidas pelo sínodo, são expressão assumida pelos pastores com base do seu ministério, mas são expressão daquilo que o Espírito Santo fez emergir através de todo o exercício do povo de Deus. Isto é magnífico. Esta visão da igreja é a novidade. Vocês entendem esse alcance do processo? Colocar-se dentro deste processo significa descobrir que isto é a igreja. Assim se realiza a sua missão. Assim se leva Cristo, somos Cristo. No Atos dos Apóstolos, nós lemos a primeira Assembleia Sinodal, podemos lhe chamar assim, do Conselho de Jerusalém. É contado. Se reuniu toda a Assembleia. Depois falaram os apóstolos, depois escutaram as experiências, depois, enfim, no final o Espírito Santo apareceu e ele apareceu a nós. E quem é este nós? Este nós não são os apóstolos. Este nós é o povo de Deus, que fala através da voz dos apóstolos, que com a sua graça reconhecem que é Deus. Isto é uma revolução copernicana mesmo, de mente, de ação, que é um processo muito empenhativo, muito longo, mas tem um horizonte extraordinário. Terceira e última questão, este tem um valor, um significado, pelo envolvimento cultural que nós chamamos a viver, tem um valor enorme. O sínodo é algo que envolve, em primeira instância, a Igreja Católica, mesmo se com aquela visão universal que o Concílio Vaticano II, mas que coloca em ação aquele dinamismo e a participação, escutando Deus para transformar a realidade do mundo. E é isso que a unidade de hoje precisa. Este alargamento de interioridade que é vivido no interno do percurso sinodal convida toda a história humana, a consciência humana, a dar um passo, a alargar os horizontes da racionalidade, alargar aos encontros entre culturas, entre os saberes, alargar os paradigmas de interpretação da realidade. O Papa Francisco, e concluo, diz isso com uma expressão muito bonita, ele tem slogans de inspiração. Ele falando ao organismo que segue o caminho da igreja, a igreja latino-americana, ele disse: no caminho sinodal podemos individualizar o ponto no qual se localiza a ação misteriosa, mas real da Trindade hoje na história. O caminho sinodal, se for vivido com esta profundidade espiritual e este lançamento, este entusiasmo espiritual, vê-se que é o ponto no qual Deus, através do Espírito Santo em Cristo, se torna precursor da consciência da própria fragilidade da história humana. Então, eu concluo. Permettete che finisco. Vincenzo Di Pilato ha citato John Henry Newman.
Io cito Io, Antonio Rosmini, un altro grande eu vou del citar rinnovamento António della Chiesa, no? Rosmini, Dei nostri tempi. Lui, grande conoscesse renovador da appunto Igreja questo dos nossos libro, tempos. Ele conheceu le ele cinque escreveu piaghe este della livro, Santa As Chiesa. 5 Chagas da Santa Igreja. Gesù sulla croce ha 5 piaghe, Jesus na che cruz tinha sono 5 poi chagas, quelle que attraverso le são quali depois, passa la através das luce, quais no, della passa a resurrezione. luz Così anche da la Santa Chiesa ressurreição, è assim conformata também a appunto a Santa 5 Igreja piaghe. Se voi lo tem leggete, 5 sono ancora chagas. più o E se meno vocês le lerem, piaghe che ancora são as adesso, 5 insomma, chagas que ainda hoje, attraverso i quali è chiamata substancialmente, a existem essere na Igreja e a trasfigurata di qual luce. a Ma Igreja lui é scrive chamada a ser a un certo transfigurada punto por in questo Cristo. libro, Então ele cita o guardando seguinte la neste speranza, livro, olhando para a l'entusiasmo, esperança e o citava Monsignor Marin, entusiasmo, diceva de que così, citava o chissà, Monsenhor e Marim. per me questo Quem sabe, il e isto para movimento mim sinodale, il é um processo movimento sinodal, si é um processo attualizza. Chissà sinodal que se atualiza. Quem non, sabe? Quem l'italiano è un sabe? po' arcaico, No chissà italiano che um bocadinho non arcaico. Quem approssimi, che sabe non si que não avvicini não se oggi esteja un aproximando tempo um tempo in cui il gran no naviglio qual o della grande Chiesa, cioè la navio nave, da Igreja tolga se, nuovamente se dalle lance sue de novo e das lasci suas il praias, porto sicuro dove e deixe o spieghi le porto vele seguro e nell'alto. navegue para o Ricordate alto. Giovanni Paolo II Lembram-se in Paulo, alto, João Paulo alla II, todos para o scoperta alto, para descobrir, di un qualche descobrindo, nuovo para e descobrir forse anche più algum vasto continente novo e continente. talvez ainda Il mais processo vasto. sinodale ci porta in questa O direzione. processo Grazie sinodal mille. nos leva a esta direção. Obrigado. Ecco, allora grazie Piero. Obrigado, Piero. O cardeal Grec começou com uma invocação, concluiu também, concluiu com uma invocação ao Espírito Santo sobre o curso neste momento e também sobre os relatores. Espero que tenha havido também o Espírito Santo nos tradutores, porque foi uma tarefa um pouquinho difícil, porque quero agradecer aos tradutores, porque estão por trás dos bastidores, e se alguma coisa corre bem, devemos sobretudo a eles, aqueles que se ligaram fora da Itália, enfim, e da Europa. Então, eu tive também obrigado. Vou retomar também é muito mais amplo aquilo que tu tinhas preparado, mas será objeto de reflexão e vamos retomar durante o curso. Chegou-me a notícia de que também está a Presidente da Obra de Maria, queremos saudar, onde está o Focolar, nessa casa estão coligadas. Devido ao tempo e também por causa dos nossos amigos de outros continentes, devido ao fuso horário, não é assim tão favorável para todos. Então, vamos prometer àqueles que vão participar no curso, que estão na plataforma Zoom, que tomem as perguntas que chegaram muitas perguntas no chat. Eu não estou seguindo porque é o Raul e o Noemi que viram essas perguntas. Por um ato de caridade, temos que ter em conta todos aqueles que estão ligados de fora da Itália, fora da Europa. Então, por isso, eu vou passar a palavra para as informações conclusivas deste momento. Obrigado a todos pelo profundo escuta, a atenção e pela vossa participação, não só numérica. Passo a palavra a Sameiro, que nos apresenta brevemente aquilo que nos espera nos próximos meses. Obrigada. Sem dúvida, muitas respostas a estas belíssimas solicitações que vocês fizeram nesta lição introdutiva. Eu estava seguindo também pelo chat e há perguntas muito interessantes. Algumas informações práticas. Como vocês viram no início, alguém se ligou mais tarde, este curso
Os da Ásia não estão seguindo porque realmente é bastante tarde lá, mas temos pessoas que estão ligadas do Brasil, do Peru, da Nicarágua, da Trinidade, também dos Estados Unidos, da África. Isto nos dá uma grande alegria e responsabilidade. De facto, Elia, uma das participantes inscritas, está fazendo um projeto entre Itália e Japão. Portanto, haverá muitas coisas interessantes nestes módulos que iremos fazer. Então, vamos ver algumas indicações práticas sobre o curso, para aqueles que ainda não tenham entendido como nos organizamos. No total, neste momento, nós somos 160 inscritos e isto demonstra grande interesse por esta revolução copernicana, como dizia o Piero. No 6 de fevereiro, vamos começar o curso via web, online, em direto, e vocês também em diferido. Haverá também em diferido. Haverá 3 módulos online que podem seguir diretamente através do Zoom, ou então, se quiserem, podem seguir através depois do YouTube, de acordo com o fuso horário. E depois haverá um curso presencial em junho. As línguas nós sabemos já quais são. Temos estas 2 possibilidades de inscrição como estudantes ou como auditores. Agora, existem 30 estudantes atualmente e muitos auditores. As datas. Datas do curso, em fevereiro, são todas as segundas-feiras e terças-feiras de fevereiro, das 14 horas às 18. Na março, a mesma coisa, de segunda e terça, das 2 às 6. Estou falando do Brasil, hora de Brasília. Maio, a mesma coisa. Como vocês veem, há vários. Estes que são os professores, são os que organizam o curso, são os responsáveis do curso. Porém, haverá também outras pessoas que são convidadas, outras pessoas que virão fazer as nossas aulas, lições, e depois também gostaríamos da equipe que está preparando este curso. Então, Nicolas vai nos ajudar a encontrar essas pessoas aqui no Zoom. Muitos já conheceram através do e-mail. Então, tem Ornella, que vai ser assistente do curso. E depois 2 tutores, Raul e Noemi. Tá bom. São aqueles que registraram todas as perguntas de vocês e vão guardar essas perguntas. E depois o técnico, que é o Nicolas. Ele será uma grande ajuda em tudo aquilo que vamos fazer. E depois, Andrew Spiteri, que é um consultor facilitador para todas as dinâmicas, moderador, estará à nossa disposição. E depois a equipe fazem também parte os tradutores, que vocês podem imaginar, deverão se alternar, são muitos, são vários. São 2 da Espanha, de língua espanhola, língua portuguesa, língua inglesa. Somos uma bela equipe. Então, agora vocês podem perguntar, tá bom, e agora, o que é que vai acontecer depois desta aula? Então, vocês vão receber um e-mail, porque cada um de vocês que estão inscritos deverá receber uma conta do Google do Instituto Universitário Sofia. Vocês vão receber um e-mail
Vocês abrem esse e-mail e ele vai dar uma conta para vocês. Vocês vão colocar vossas iniciais, o vosso nome, e depois vocês têm que inventar uma senha, definir uma senha. E depois vocês entram com essa senha na plataforma. É lá que nós vamos colocar as aulas, as aulas do curso, podem acessar as aulas, material didático, as gravações das aulas. E eventuais trabalhos que vocês tenham feito. Uma coisa que eu tenho que dizer, que para todos aqueles que já participaram nos cursos de Sofia Web Academy, já têm a mesma conta do Google da Sofia. Nós estamos à disposição também durante o curso, em caso de terem alguma dificuldade, ou mesmo durante a conexão, podem nos telefonar. E no dia 6 de fevereiro nós vamos começar, esperamos que este curso seja uma boa oportunidade para nos conhecermos, porque será muito, muito interessante conhecermos-nos todos e ter esta bela comunhão entre nós e, sobretudo, para crescer na sinodalidade entre nós e com aqueles que vivem nas nossas comunidades. Muito obrigada. Até breve. Então, concluímos esta ligação internacional, agradecendo os nossos oradores e gostaria de, peço à regia, se não pedimos uma breve saudação dos oradores, Monsenhor Marim e de Monsenhor Conte, se querem dizer alguma coisa. Può aprire il microfono? Sì. Sì, ecco. Uma saudação a todos. Fico muito contente pela participação. São muitos. Vi também as perguntas. Para mim, este é um momento de graça. Demonstra que estamos realmente caminhando juntos. Percebemos a importância deste momento. 2 palavras só. A primeira, é preciso arriscar. Precisa arriscar, começar a viver este momento com entusiasmo. Eu fiz uma pequena proposta, a política das 3 P. 3 P. Percurso sinodal. B. Paciência. Primeiro P. Paciência. Dizíamos, haverá resultados, assim, mas é um processo, assim, precisa ter paciência. O Espírito nos proporcionará várias surpresas. Segundo P, perseverança. Continuar em frente, com um olhar fixo em Cristo. Todos juntos. Comunidade cristã, paciência, perseverança e terceiro, presença. Caminhamos juntos, como comunidade, como família. Obrigado. Muito obrigado, Piero. Últimas palavras, deixamos a ti. Eu chamo-me Coda, então fico sempre no final, Coda significa a cauda. Então eu quero agradecer a todos pela sua participação tão profunda e tão vasta, e dizer a todos que efetivamente a Secretaria do Sínodo, nós vimos aqui o Cardeal Greco, o Monsenhor Marim, e também Lida Ciccarelli, que está na Comissão de Espiritualidade. A Secretaria do Sínodo realmente é um lugar de sinodalidade. Eu estou muito feliz que este nosso curso, do qual temos que agradecer muito o Dom Vincenzo de Pilatos de Sameiro, com todos aqueles que estão trabalhando de modo empenhativo. Estou muito contente, muito feliz que em comunhão profunda com a Secretaria do Sínodo, porque neste momento a Secretaria do Sínodo não é
um simples organizador do processo sinodal, mas é um laboratório vivo desta realidade. E estarmos ligados com a Secretaria do Sínodo quer dizer estar em relação direta com o Papa Francisco, porque vocês sabem que a Secretaria do Sínodo não é um organismo da Cúria Romana, mas é direta comunhão com o Papa Francisco. É um contato contínuo e é realmente, por isso, também participando neste curso, podemos ser diretos neste caminho. Estamos diretos. Eu convido para aproveitar plenamente este dom e dar o próprio contributo, como vocês já fizeram com as perguntas, mas cada contributo, cada contribuição, eu sou testemunha que eu trabalhei como o Sr. Cardeal Grech nestes dias com a elaboração do documento da etapa continental, como tudo é tomado em consideração, tudo. E todas as vezes todas as vozes são escutadas. E esta é uma terra sagrada, é o que nós dizemos. É o Espírito Santo que se manifesta. Então, nós nos encontramos nisto. É uma grande alegria. Obrigada de todo o coração. Obrigada a todos e permanecemos com este desejo de nos alegrarmos com Maria no Senhor, como começamos. Que seja assim. Obrigada a todos.